E olha só, os Estados Unidos celebram hoje o Dia da Independência em meio a novos desafios, como a maior inflação em 41 anos e o receio, acima de tudo, de uma nova recessão. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado, o professor Carlos Gustavo Pódio. Oi, professor, tudo bem? Muito obrigado por estar conosco aqui na CNN. Um ótimo dia para o senhor. E eu já começo te perguntando como o senhor avalia essa situação econômica dos Estados Unidos no momento. Há motivos de comemoração nesse dia 4 de julho? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia, Stephanie. Prazer conversar com vocês nesta manhã de segunda-feira. Veja, de fato é um 4 de julho bastante diferente, né, em diversos aspectos. Né? A começar, se a gente olhar do ponto de vista internacional, né, acabou de sair a notícia de que o Vladimir Putin, a Rússia, pela primeira vez não vai parabenizar os Estados Unidos pela data, né? Ou seja, isso já simbolicamente demonstra uma situação muito tensa do ponto de vista internacional, que é o que de fato a gente tem visto, né? E essa situação tensa internacional tem tido repercussões do ponto de vista doméstico também, né? Nós temos sentido, aí vocês têm falado do preço da gasolina no Brasil, a gente tem a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Há um aumento bastante significativo do preço da gasolina nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país, majoritariamente, onde as pessoas andam muito de carro, né? Então, isso tem um impacto muito grande político, do ponto de vista político, para o Joe Biden, que enfrenta uma impopularidade bastante significativa, né? Então, como você disse, nós temos uma situação, um país que não estava acostumado mais a ter inflação, né? A maior inflação das últimas 4 décadas e que não tem dado sinais de melhora. Então, isto cria uma situação política muito ruim para o atual governo. É preciso que a gente lembre também que este ano é ano de eleições também nos Estados Unidos. São as eleições legislativas, né? Chamadas eleições de meio de mandato. Chegaremos ao meio do mandato do Biden e teremos eleições legislativas. E normalmente nessas eleições de meio de mandato, o partido do presidente costuma ir mal. Num cenário de alta inflação, problemas domésticos, de impopularidade do Joe Biden, a situação deve ser ainda mais delicada para os democratas. Não ter maioria, né, no Congresso lá vai ser realmente um cenário complicado para Joe Biden. Agora, professor, deixando um pouquinho de lado, né, as discussões econômicas, partindo para as discussões políticas, principalmente de costumes nos Estados Unidos, algumas vieram à tona com muita força nos últimos dias, né? A questão do aborto ter sido revista pela Suprema Corte do país, a questão armamentista também, que é uma pauta muito cara para os americanos, tem sido discutida também fortemente, com ataques quase que diários acontecendo. Os ânimos estão elevados na economia e em outras questões também, né? Como é que o senhor avalia essa situação? Sem dúvida, né? Isso é reflexo de uma sociedade que a gente já vem verificando já há alguns anos, profundamente polarizada, né? Há alguns analistas que têm falado das duas Américas, né? São dois Estados Unidos que têm percepções muito diferentes em diversos temas. E o que a gente tem visto é que muitas dessas lutas, elas têm voltado à tona, né? Por exemplo, como você mencionou, a questão do aborto. A questão do aborto tem sido uma pauta fundamental de discussão entre grupos liberais e conservadores nos Estados Unidos. Mas havia a percepção de que essa era uma questão que estava razoavelmente equacionada, pelo menos do ponto de vista da interpretação da Constituição, porque há 50 anos tínhamos esta prática com relação ao aborto. O país ele permitia controles nesse sentido. E agora isso foi tirado pela Suprema Corte, o que coloca agora na mão dos estados, permite aos estados que eles proíbam completamente o aborto, né? E alguns estados nos Estados Unidos, se a gente olhar o Alabama, o Mississippi, principalmente esses estados do sul dos Estados Unidos, eles têm uma legislação de aborto que é similar a países como o Irã, países que têm legislação praticamente bastante restrita com relação a isso, né? Então, isso também tem servido para estimular debates políticos. Eu acho, Stephanie, para a gente conectar com aquilo que nós falamos na primeira resposta, isto pode ser um elemento que estimule, a gente falou das questões ruins para os democratas, né? Inflação, a questão da impopularidade do Biden, mas paradoxalmente, esta discussão agora que a Suprema Corte levantou em termos da relação do aborto, porque quem aponta juízes para a Suprema Corte é o presidente, então tem uma importância do ponto de vista quem vai do voto, né? E muita gente que talvez
pensasse em ficar em casa nessas eleições de meio de mandato, né, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, talvez elas se sintam agora estimuladas a votar, estimuladas por conta dessa decisão. E isso pode ser, eventualmente, um auxílio político, digamos assim, para os democratas. Professor Carlos Gustavo, vou chamar para completar o nosso time aqui Priscila Yazbek, que tem uma pergunta. Já apareceu aí na tela, tem uma pergunta para o senhor. É com você, Pri. Professor, vou de novo falar sobre economia, né? Puxar aqui a brasa para minha sardinha, mas queria te perguntar sobre a questão da inflação, né? Que o senhor citou, é a maior inflação dos Estados Unidos em 40 anos. A Bolsa, o S&P, um dos principais indicadores da Bolsa Americana, teve o seu pior semestre desde 1970. E a gente vê que todas as comparações são feitas justamente com década de 80, década de 70. Isso nos remete ao choque do petróleo, né? Queria saber, fazer um paralelo com o choque do petróleo e entender como que a situação atual se compara ao choque do petróleo e se isso traz alguma luz no fim do túnel e alguma previsão do que pode acontecer com a economia americana e também com a geopolítica global, fazendo esse paralelo com o choque do petróleo. Perfeito, Priscila, né? Muita gente tem feito e há realmente paralelos do ponto de vista do choque do petróleo do início dos anos 70. Mas, no entanto, quando a gente olha para aquele evento, a gente entende que, por enquanto, o que nós estamos vivendo agora não é tão grave quanto o que aconteceu nos anos 70. Para você ter uma ideia, em cerca de 6 meses, o petróleo, naquele primeiro choque do petróleo, subiu 500%. A gente não chegou ainda a ver este tipo de subida no preço do petróleo. Foi algo realmente muito grave. E faltou gasolina, inclusive, né? Tem as famosas fotos dos postos de gasolina nos Estados Unidos dizendo aqui não temos gasolina, né? Então houve uma situação realmente muito ruim, houve uma recessão nos Estados Unidos e em outros países. O Reino Unido, por exemplo, passou por 2 anos seguidos de recessão, entre 73 e 75. Então foi o choque do petróleo algo realmente que teve um impacto nas economias avançadas bastante ruim. Agora, a pergunta é, será que o que a gente está vivendo agora tem paralelos com este choque do petróleo dos anos 70? Ainda é cedo para dizer, mas neste momento não está tão ruim quanto esteve naquela época. O problema é que nesse momento hoje nós temos outros tipos de problemas, né? Outros tipos que compõem aí um cenário de crises múltiplas. Não é apenas a questão do petróleo, mas tem questões climáticas, tem questões pontuais, tem a própria guerra na Ucrânia acontecendo, que tem a ver também com uma questão não só de energia, mas também de alimento, que tem causado um impacto bastante substancial. Então, eu diria, para responder a sua pergunta, que neste momento da crise, a gente ainda não está tão ruim quanto foi a crise do petróleo. Vamos lembrar também, né, Priscila, que foi durante a crise do petróleo que o Brasil criou o Proálcool, né? Buscando alternativas também para o petróleo. Foi naquele momento, no início dos anos 70, que o Brasil lança o programa de álcool, que até hoje é um programa que existe aqui no Brasil, que nos dá uma alternativa com relação à gasolina, né? Não me parece que a gente ainda está neste ponto, mas os sinais são sinais bastante preocupantes e acho que a gente tem que aguardar um pouco para ver o que o futuro nos aguarda. Se vamos ter questões de melhoria em termos econômicos ou pior, né? A gente tem um contexto também de aumento de juros nos Estados Unidos, mas ainda assim os juros nos Estados Unidos hoje eles são historicamente baixos, né? Apesar de ter um aumento expressivo, foi o maior aumento em uma única sessão de reunião do Federal Reserve, mas ainda assim os juros dos Estados Unidos são são historicamente baixos. Qual que é o problema dos Estados Unidos hoje? Uma dívida astronômica, né, que passa os 30 trilhões de dólares. Então você sobe um pouco os juros e o impacto que tem nessa dívida de 30 trilhões de dólares é muito grande. Então nós temos outras crises aí que compõem esse processo, né? Mas há sim algumas analogias e é um alerta importante para a gente olhar o que aconteceu na crise do petróleo e tentar talvez compreender que ou nós ainda não chegamos no pior aqui, né, atualmente em 2022, ou que o pior vai passar e a gente não vai atingir uma situação tão grave quanto aquela que foi no início dos anos 70. Esse foi o professor Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado. Professor, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no Novo Dia. Uma ótima semana para o senhor. Obrigado, Renan, Stephanie, Priscila e quem nos assiste aí. Um bom dia a todos.